Olá, boa noite a todos assistindo esse vídeo. Caso você não tenha percebido, agora eu tenho um microfone. Porque eu sou muito profissional blogueira. Esses dias eu me bati com uma notícia muito interessante no Google. Fala sobre a notícia de que um submarino da Segunda Guerra Mundial foi encontrado e aparentemente ele é assombrado. Ah, Camila, você acredita em assombração, não sei o quê? Sim. Você sabe que se vier falando de fantasma pra cima de mim, eu vou dizer ridículo, patético, nojento, me dê agora. Então, claro que eu pesquisei, claro que eu fui atrás de querer saber mais, e aqui estou, vou ler para vocês tudo o que eu consegui encontrar sobre esse submarino supostamente assombrado, o que não foi muito. Na verdade, foi bem pouco. Mas enfim, sem mais delongas, se sente confortavelmente na sua cadeira, de preferência assista isso de madrugada, que nem eu estou gravando agora, porque hoje eu vou contar para vocês a história de um submarino alemão assombrado. É possível notar que existem alguns pré-requisitos para considerar algum lugar assombrado. O primeiro é a aparição ou qualquer manifestação que indique que tem uma presença ali sobrenatural. O segundo seria uma morte, já que se trata do plano espiritual. Alguns dizem que tem que haver essa ligação entre o objeto ou o local. Outros já dizem que está conectado à forma como a pessoa morreu. Nesse caso, acho que é as duas opções. É um submarino na guerra, então obviamente ele deve ter causado muitas mortes. Assim como desde o começo na construção dele, esse submarino já tem uma história meio mórbida, graças a mortes inexplicáveis e muito estranhas que aconteceram durante a construção. Tudo muito supostamente. Já para desbancar essa parte, eu vou avisar aqui, que a única morte que eu realmente achei ligada a essa história foi a de um cara que morreu. Um cara aleatório, não sei o nome, não sei quem era. Ele morreu durante a construção, uma viga caiu em cima da cabeça dele e foi esmagada. Morreu. Não tem muita descrição, essa história tem um caráter bem vago. Me faz acreditar que foi só uma morte normal, que acontece mesmo em construção, ainda mais naquela época, sem segurança nenhuma. Poucos meses depois de ser finalizado, no dia 26 de janeiro de 1917, o submarino chamado U-Boat foi transladado para o mar aberto para fazer testes. Nessa viagem já de cara, 3 dos tripulantes morreram asfixiados na sala de máquina, onde supostamente a porta emperrou e eles não conseguiram abrir. A parte estranha dessa história é que quando foram averiguar a situação, a porta não teve nenhum problema para abrir e fechar do lado de fora ou do lado interno onde eles estavam. Achei bem estranho, achei bem suspeito. Pode ter sido um homicídio, pode ter sido um suicídio, pode ter sido um fantasma que prendeu eles. 2 dias depois, em manobras conjuntas com outro submarino do mesmo tipo, também aconteceu coisas estranhas. O capitão mandou que um marinheiro fosse inspecionar as escotilhas e o convés do submarino. Tava tudo normal, tudo tranquilo, o mar tava calmo, não tinha nenhum vento forte, não soprava brisa, quando um dos vigias testemunhou esse mesmo marinheiro andar lentamente até a borda do submarino e pular para fora. O marinheiro, tranquilamente, sem falar nada, andou até a borda e logo em seguida se jogou em direção à hélice do submarino. Mas até aí pode ter sido um simples suicídio. A pessoa morar dentro de um navio, você sabe que a quarentena mexe com a sua cabeça, fica trancada num lugar por muito tempo. Porém, depois do choque, vem uma parte ainda mais estranha. Depois de ser informado desse acidente, o capitão tentou continuar as manobras, só que o submarino parou de responder. Ele tentava submergir o submarino e não conseguia, ele parou de responder a todos os comandos. E o que aconteceu foi que em determinado momento ele começou a afundar sem controle até atingir o fundo do oceano, onde ele ficou durante 12 horas e, claro, a tripulação inteira achava que ia morrer, que aquele era o fim, acabou. Ia acabar o estoque de oxigênio, eles iam morrer ali. Além de estarem com medo de ficar no fundo do oceano por tanto tempo, o oxigênio, comida, os recursos em si, eles também estavam com muito medo dos fantasmas, porque até agora já tinham morrido 4 pessoas, mais esse marinheiro pelo suicídio. Eles tiveram certeza que eles iam morrer por causa da maldição que supostamente já assombrava esse submarino. Mas de maneira estranha e misteriosa, do mesmo jeito como ele desceu, ele subiu. Então o U-Boat emergiu à superfície, quase acabando o estoque de oxigênio. Aí você pode pensar, deu ruim no casco, deu ruim no sistema, alguma coisa parou de responder. O bizarro é que se tivesse realmente dado um problema no casco, ele teria afundado e ficado lá. O fato dele ter emergido e não ter nenhum problema no casco, nada, os controles perfeitos, essa é a parte, essa é aí que me pega, entendeu? O submarino voltou a ser consertado, lembrando que os únicos danos foi o que ocorreu quando ele bateu no fundo do oceano. E de novo,
Nada de anormal foi detectado. Em poucos dias de conserto, o submarino foi declarado válido e voltou para o mar. Porém, no processo de armá-lo novamente, um torpedo explodiu, tirando a vida de 9 pessoas. A tripulação embarcou, mas embarcou aterrorizada. Vários depoimentos de vários marinheiros informam que eles viram fantasmas, que eles viam aparições, vultos, inclusive que viam as pessoas mortas andando pelo lugar. Vários marinheiros afirmam ter visto esses fantasmas de braços cruzados no convés. E o medo era tanto que quando eles chegaram em Dover, em pleno combate, a tripulação preferiu desembarcar debaixo de bomba, debaixo de bombardeio. Nada aconteceu enquanto eles estavam nadando tentando chegar à praia, mas assim que eles chegaram, o capitão foi morto. Os marinheiros se recusaram, eles não queriam mais embarcar no navio, tanto que eles enfrentaram o conselho de guerra. Eles diziam que aquele submarino estava assombrado e que tinha uma coisa muito estranha acontecendo nele, mas os oficiais não consideraram isso uma argumentação válida, consideraram eles desertores. Porém, em alguma coisa eles devem ter acreditado, porque depois de um tempo, esse submarino foi exorcizado, inclusive poucos dias depois. Mas a maldição e a má sorte continuaram a bordo. Esse exorcismo foi, assim, inútil. Na mesma noite do exorcismo, um operador da artilharia desmaiou. Ele diz ter visto o capitão de braços cruzados no convés. Coincidentemente, um marinheiro apareceu morto na manhã seguinte. Outro suicídio para o submarino, dessa vez na sala de máquinas. Não sei exatamente quanto tempo depois, mas houve outro acidente que quebrou a perna de outro marinheiro. Até aí, tudo bem. Mas considera a história do lugar, o negócio não tá ficando estranho? A lenda do U-Boat 65 já estava conhecido por toda a Alemanha. Assim como seu surgimento, ele também teve um desaparecimento muito misterioso e muito estranho. Faltando apenas 4 meses para os alemães perderem a guerra, enquanto estava na superfície, ele foi interceptado por um navio americano que estava rodando ali por parte da Irlanda. O capitão do submarino americano deu ordem para lançarem um torpedo no submarino alemão. Porém, ele disse que viu algo muito estranho. Sobre o convés, como disse a transcrição, ele declarou ter visto homens de braços cruzados, estranhamente similar ao que o outro marinheiro viu. Mas ele não deu a importância, porque é tempo de guerra, eles precisavam atingir o inimigo. Mas antes dele conseguir mandar o torpedo, o U-Boat 65 explodiu pelos ares, do nada, completamente sem explicação, ele só explodiu. O capitão do submarino americano correu pelo deck desesperado, tentando achar quem foi que deu aquela ordem de ataque, se foi outro submarino, se foi um navio, se foi ataque aéreo, o que tinha acontecido. Nada. Ninguém deu ordem nenhuma, ninguém explodiu nada. O submarino entrou em colapso sozinho. O tema foi acobertado no tempo da guerra, porque eles não queriam dar esse gostinho misterioso a uma história alemã. Você lembra dos marinheiros que foram desertados? Então, eles voltaram depois de um tempo para falar que o submarino era assombrado, que tinha coisa muito estranha acontecendo ali dentro. Falaram que viam, além dos fantasmas, luzes no interior do navio completamente sem explicação. Outro alemão disse que uma mão gelada tocou sua cara no meio da noite. E como a maioria da tripulação original desse submarino tinha sido transferida para outro submarino, para outro setor, depois de um tempo eles voltaram e tem muito boato, tem muita coisa dessa história. Mas nada comprovado, eu não achei nenhum artigo que eu possa falar, tipo, essa é a fonte, uma fonte segura. Eu achei muitas histórias, muita lenda, tudo perdido pela internet. Só nos resta imaginar se em algum lugar do oceano o U-65 ainda está perdido andando com seus fantasmas pelo fundo do mar. Lembrando que eram alemães, então todo castigo para eles é pouco. E é aqui no final do vídeo, meus chuchus, agradeço pela sua visualização, obrigado por ter assistido até aqui, obrigado pelo like, obrigado por ter se inscrito, obrigado por ter compartilhado no seu WhatsApp.